Amores do universo, tudo bem com você? Aqui é a Joelma e você está no Espaço Evoluir. Esse canal ele tem o objetivo de trazer conhecimento, expansão de consciência, compartilhar algumas experiências e estudos que eu estou praticando. E atualmente eu estou fazendo o estudo do livro Centelha Divina de Maia Andrade, do canal Temporariamente Humana. Esse livro eu já li quando eu adquiri, faz uns 4 meses aproximadamente. Eu fiz o curso, eu sou a aluna da primeira jornada lá em 2019 e desde lá minha vida começou num outro ciclo, como eu adoro falar, porque eu também sou taróloga, tenho um canal de tarô, então a gente fala muito nessa questão de ciclo, porque a vida é cíclica, tá? Então desse ciclo para cá, das jornadas para cá, eu tenho me aprimorado e melhorado cada vez mais. Estou muito feliz e grata por isso. Então não posso deixar de compartilhar com vocês, tá? Com quem se interessar pelo conteúdo. Ou compre o livro também, que você vai gostar bastante. No capítulo 3, tá? No capítulo 3 do livro. No capítulo 3, a gente vai conversar sobre ego versus centelha divina. Eu não vou ler o livro, porque como eu disse, a autora ela explica muita coisa com base na experiência da vida pessoal e profissional dela. Então, eu vou comentar o livro que eu achei que ficaria mais interessante, colocando assim também o meu ponto de vista e ajuda você também a formar a sua. Isso é muito importante. Porque sabe qual é o mais legal desse conteúdo? É que ensina-se, tanto ela quanto eu, a gente quer dizer para quem está nos ouvindo que o seu guia é a sua centelha divina. Não é ela, não é eu. Existem canais, existem pessoas que estudam e trazem conteúdo, mas o seu guia mesmo, o seu maior guia é a sua centelha divina, a divindade que habita em você. Então vamos adentrar aqui no conteúdo. Ego versus centelha divina. Como diferenciar os dois? Então, nos vídeos anteriores eu já explico o que é centelha divina. Se você é familiarizado com esse termo, ok. Se você não assiste os outros vídeos, tá? Anteriores a esse, que eu explico direitinho. E em suma, né, a centelha divina, ela é a nossa parte espiritual. Isto é, existe uma parte de você que é infinitamente maior que o seu corpo físico, mas que está em um campo vibracional, um campo onde a gente chama de campo espiritual. E é ela que nos orienta, nos guia. Porém, no plano físico, à medida em que a gente vai aprendendo que existe essa porção, a gente tem que procurar, através do conhecimento, abrir caminho, abrir conexão. E que os exercícios que irão vir nos próximos vídeos, mais pra frente um pouco, vai ajudar você a fazer essa conexão, tá? Vamos lá então, agora entrando no conteúdo do vídeo de hoje, tá? O que acontece? Eu vou explicar um pouco sobre o que é ego, tá? O ego, ele é a minha, a sua, a nossa, né? A nossa parte que traz a nossa personalidade. Aquela parte da minha vida, né, onde eu estou um estado mental ou um estado de relacionamento, solteira, casada, qual é a minha profissão, qual o meu time de futebol, qual a minha orientação sexual. Tudo isso são escolhas, mesmo que muitas vezes a gente não saiba da onde vem alguns gostos.
Time de futebol, por exemplo, a maioria das vezes é porque tu já convive com pessoas que são daquele time. Posso falar em 80%, nunca é 100%, né? Porque tem ídolos do futebol, tem um monte de coisa. Orientação sexual, eu acredito que também na maioria das vezes é algo que venha interno. É algo que a pessoa sente, simplesmente sente e não sabe explicar, tá? Então, o que acontece? O ego, a gente meio que separa ele, mas é mais uma porção onde eu digo, nada está separado. Nem o todo, que é Deus, que é tudo que há, nem a nossa porção espiritual e nem essa chama, essa centelha divina que projetou um pedacinho para esse campo físico. Essa porção, ela é como se ela lançasse um fio de luz que vibra baixo e faz morada aqui no nosso, isso que nós chamamos de parte física ou campo físico. Então, quando a gente chega aqui, quando nós somos bebês, a nossa mente consciente e subconsciente que tendem a ter, digamos assim, um filtro, uma barreira, por assim dizer, para ser mais didática possível, que ao longo da nossa vida vai ter uma barreira para que a gente possa escolher aquilo que a gente vai entender como verdade ou não. Só que nos primeiros anos da nossa vida, nós não temos essa barreira entre a mente consciente e a mente subconsciente, que também, isso que a gente fala, a mente, ela está no meu campo, mas ela também é uma vibração sutil e que nós não vemos, mas ela faz parte de mim, de você. Tanto que tem um programa ali dentro regendo tudo. Até os 7 anos aproximadamente, não há filtros, não há barreira. Simplesmente aprende-se coisas, simplesmente se absorve. A cultura, o time de futebol, as coisas boas, as coisas não tão boas, muitas coisas aí que nós vemos aí da vida adulta, da vida familiar, dos pais, e que a gente simplesmente absorve, tá? É uma maneira, acho que mais fácil já de formar a personalidade. A natureza é sábia, tudo tem um porquê. Então, quando chega nos 7 anos aproximadamente, começa a separar, a criar essa barreira entre a mente consciente e a mente subconsciente. E a mente subconsciente, ela formou algumas verdades, ela formou através, né, de um programa. Agora você vai agir conforme o seu programa, tá? E gerou também uma personalidade que vai, com certeza, sendo alterada aí no caminho, porque tem a questão das gerações, tá? Quando você era criança as coisas eram de um jeito, hoje são de outra. Aí tem as novas culturas, aí tem muita coisa que acontece. Às vezes tem crianças aí que se separam dos pais, vão viver com os avós por N motivos. Só tô dando exemplo como as coisas podem mudar e mudam mesmo. Experiências, crianças que desde criança, mas desde muito cedo tem experiência, por exemplo, com esporte, né? Muitas vezes chega na fase adulta, são grandes atletas, tá? Então isso aí tudo depende, tá? Eu tô falando de coisas bem neutras, nem bom e nem ruim, tá? Mas claro que a experiência serve para ambos. E essa personalidade que nós formamos é o que nós chamamos de ego. Essa personalidade, aonde que ela vive?
A personalidade, ela vive aqui na matéria, no campo físico. Quando nós nos separamos do corpo físico e quando a gente morre, nós não levamos nada daqui. Porque memórias e experiência, essas coisas são informações que ficam no nosso campo subconsciente, que aí sim nós trouxemos, né, para essa vida, e as próximas vidas também vai ter o aprimoramento daquilo que eu tenho que aprender, você temos que aprender e evoluir. Então o ego, ele faz parte da experiência humana e ele é a sua personalidade, ele é tudo que você entende como verdade. A questão é que não é que o ego tem uma vida ou tem uma consciência, mas quanto mais, digamos assim, quanto mais eu atendo essa personalidade, mais eu estou ligada ao campo físico e a tudo que eu já vi, principalmente. Por que no passado tudo que eu já vi? Porque se eu tenho um programa, tudo tende a se repetir. Experiências, às vezes só muda de nome, né? Namorado que só muda de endereço, esse tipo de coisa, tá? Tende a se repetir porque eu tenho um padrãozinho ali me trazendo essa informação, fazendo com que eu faça escolhas. A partir do momento em que eu tenho esse conhecimento que a gente está tendo agora, de que o ego tem sua função, mas que não é ele que eu devo seguir, e sim a minha inspiração, que aí eu me conecto com algo supremo, maior do que eu, muito maior do que eu, que tem todo o conhecimento de causa. Esse é o que eles chamam, até, eu nunca li nenhum livro do Osho, tá? Mas eu já assisti no canal da Gisela Valim, no próprio livro da Mai também usa essa expressão. O ego morre. E ele, só pra ficar didático, tá? E ele não quer morrer. Só que eu vou deixar, na verdade, de dar crédito ao meu ego, ou aquilo que eu já vivi, ou aquilo que eu estou vendo, porque aquilo que eu estou vendo é uma projeção minha e um repeteco do passado, às vezes em outro endereço, às vezes com outro nome, às vezes com outra roupagem, mas é o repeteco. Quando eu abro espaço para inspiração, é aí que o outro, que o novo entra na minha vida. E o ego, ele vai ficando de lado. O ego absorveu muitas coisas ao longo aí da experiência. Então é ele que tem ciúmes, é ele que tem raiva, é ele que tem inveja. Só que eu gosto de explicar dessa maneira porque eu acho que fica tão claro. Na verdade, a gente separa, como eu já falei anteriormente, a gente separa o ego, o eu mental, o eu superior, mente consciente, mente subconsciente. A gente separa para entender cada um a sua função, né? Como eu vou usar e não ser usada. Mas a questão, por exemplo, como eu estava falando, por exemplo, de raiva, como a gente é um só e eu entendo que alguém me falou algo que eu não gostei, aquilo ali que eu não gostei, ele está ligado, ele dispara em mim, né, os gatilhos de alguma emoção e que pode sim me trazer uma grande dor.
E quando tá doendo, o que que eu penso? Que o outro me feriu. E na verdade, essa ferida de alguma coisa da qual eu recebi, essa ferida muitas vezes ela é minha. É um repeteco, é alguma época da minha vida que eu não recebi amor, alguma época da minha vida que eu me frustrei, alguma época que eu elevei muito a minha expectativa com relação a um relacionamento, a um trabalho, a uma profissão, um projeto, a minha própria família, aos meus pais, de quererem que eles tivessem suprido tudo que me faltou, como se eles também não tivessem a criança interior deles, as experiências dele, a centelha divina deles. Então a gente vai entendendo essa percepção. E eu acredito que a pergunta de vocês é aquilo que a gente, que eu também já me perguntei, claro, como identificar cada um. Bom, é um trabalho que começa com autoconhecimento. Eu vou começando a perceber os meus pensamentos, eu vou começar a perceber os gatilhos que acionam em mim, raiva, inveja, intolerância, e as coisas boas também, porque as coisas boas eu posso manter, as memórias de algum momento em que eu me senti confiante, que eu fui bem em alguma prova, que eu fui bem em algum relacionamento, em algum momento. Eu posso usar também aqueles momentos que eu gostei para fazer o repeteco bom. E o que que acontece? Você deve de escutar a sua própria voz, muitas vezes, né? Quando você fala sozinha, ou quando você se pergunta alguma coisa, ou quando você tem alguma dúvida, vem aquela voz, né? Faz ou não faz, dependendo da situação, o faz pode ser ruim para você. Então, isso é o que na verdade nós temos que, através do autoconhecimento, começar a descobrir qual é a voz da centelha e qual é a voz do ego. E qual é a voz do ego? O ego está falando de todas as nossas experiências, tá? E é engraçado porque assim, ó, mesmo que a gente esteja falando de experiência bem sucedida, tá? De experiências anteriores, vale a pena ainda assim buscar na voz da centelha a inspiração. Por quê? Porque tem coisas que talvez não seja mais para você estar vivendo. Não foi ruim, mas não é mais. Ou você pode viver a experiência de uma maneira diferente. Ou, enfim, muitas coisas que podem ser ou não ser, dependendo da situação que você está vivendo. Vamos a um exemplo, tá? Você decide que quer mudar de casa. Vamos supor. Nasceu um desejo em você de mudar de casa. Você talvez esteja olhando mais para os pontos negativos do que os positivos, mas enfim, aquilo tornou-se um pensamento predominante, um desejo muito forte. E aí você começa a perceber que você tem que fazer aquilo porque é um desejo muito forte. Então isso aí já é um indício de que é uma notificação da sua centelha divina, colocando, né, através de inspirações, o desejo de trocar de casa. E no começo você não sabe nem por que existe aquela vontade de trocar de casa. Ou também você passa por momentos ruins, mas nunca havia pensado em mudar de casa, sempre achou que aquilo de repente, não, eu já morei aqui 30 anos, eu não vou sair daqui. Mas, né, o universo, ele pede sempre movimento. Então, fica aquela dúvida. Por quê? Porque sempre que eu escolho fazer alguma coisa,
eu estou abrindo mão de outra ou de outras. Isso é um fato. Então, de repente, existe ali, se você gosta de colocar as coisas assim mesmo, escrever, de repente você não encontrou motivo suficiente para se mudar. Mas você sabe que você tem que se mudar. É algo no campo do sentimento, da emoção. No começo, às vezes, não é uma voz muito clara. E é aí que você fica em dúvida. Essa voz é da onde? É do ego ou é da centelha divina? Porque pode ser do ego. Do tipo assim... eu vou me mudar porque a minha prima comprou uma casa em tal bairro e eu não vou ficar para trás, eu vou comprar uma casa lá também. Então, isso também pode ser indícios de que esse desejo é do ego ou esse desejo é da centelha. Por quê? Porque o desejo da centelha ou as notificações, a voz da centelha, ela sempre vem para movimentar a gente, já que o universo, ele é um universo de vibração, de ritmo, de movimento, ele não é um universo parado. Então, você está lá 30 anos morando em uma determinada casa, em um determinado lugar, então você vai atender a uma lei, né? E muitas vezes o que não é pelo amor é pela dor, tá? E você não sabe explicar porque racionalmente quando você botou no papel, você não encontrou ou os meios de fazer a mudança ou não os porquês suficiente, porque você talvez tenha que apresentar isso para sua esposa, para o seu marido ou para o banco para conseguir um financiamento, sei lá. E aí então mais persiste aquele sentimento de querer fazer aquilo. E aí é nessa hora que a gente começa a perceber que esse desejo ele vem da alma, ele é muito mais profundo do que um simples querer. Então se você decidir ir pelo ego, que diz, não, que bobagem, 30 anos aí, você vai ter que se mudar, olha a trabalheira de papelada que vai dar, vender a casa, se mudar, não, para parar. E se é um desejo da centelha e você resolve seguir o desejo da centelha, você vai dizer assim, bom, eu não sei, eu tenho um desejo, então o que eu vou começar a fazer? Naturalmente, lá na minha hora de almoço, no meu intervalo de trabalho, sem estresse, eu vou começar a entrar nos sites para olhar casas, imóveis, e ali no começar a olhar, daqui a pouco vai de um bairro que é no norte, o outro que é no sul, daí tu fica assim, epa, peraí, eu tenho que pelo menos decidir, não, eu quero morar no sul. Aí, já morei em casa a vida toda, eu quero morar em apartamento. E aí aquilo ali começa a tomar uma forma, aquilo ali começa a ficar específico. A coisa começa a acontecer no campo do pensamento, a ganhar força, a ganhar energia. E por você estar atendendo a uma notificação, né, da sua centelha divina, do seu eu maior, vai acontecer as sincronicidades. Você vai estar lá no site de boa, daqui a pouco um corretor que eles têm, né? Hoje em dia é tudo monitorado, né? Se tu clica para ver casas, quando tu abre o Facebook, tá lá várias casas no meio do Facebook, tá? Então assim, o Google, o Facebook é tudo linkado. Aí de repente você tá lá no site e aí um corretor te dá olá, boa tarde, já almoçou? Aí você diz, já almocei, tô aqui olhando. O que você procura? E aí então começa, isso é o estado de fluxo, é o estado de flow. E vou dar um exemplo agora ao contrário. Vamos supor que você encasquetou que quer se mudar porque
quer uma casa menor para pegar uma parte do dinheiro, mas não sabe bem por quê, sabe? Ah, quer mudar por mudar. E aí você começa a procurar casa, não acha casa, encontra corretores desinteressados, tudo é uma luta, vai marcar uma visita, não consegue, não tem agenda, não, o dia que eles podem você não pode, o dia que você pode eles não podem, dá toda uma série de desencontros. Mas assim, muitas vezes também antes de chegar nessa etapa, para entender um pouco essa voz que está em você, ela está ligado à paz, uma energia de bem-estar, uma energia de empolgação, alegria, entusiasmo. Ai, tá caindo aqui. Tá caindo minha câmera. Eu vou ter que segurar aqui. Desculpa, gente. Não vou cortar porque eu só... Tava caindo a câmera. Então, todo o entusiasmo que você vai ter no momento em que você perceber algum desejo, vai mover você para tomar alguma ação. E aí a maneira como você vai se sentir com uma determinada ideia é onde você vai começar a perceber em você as reações do seu corpo, empolgação ou não, é algum sentimento ruim que está conduzindo essa vontade. E ali, com essa percepção e com o autoconhecimento, você vai começar a perceber o que vem do ego e o que vem da centelha divina. Bom, gente, desculpe o pequeno acidente ali. Eu espero ter sido contribuição na vida de vocês. Se você quiser deixar alguma dúvida, alguma sugestão de vídeo para que eu possa trazer aqui no canal para vocês, usem livremente o espaço ali dos comentários. Se você quiser se inscrever no canal, vou ficar muito grata, curtir o vídeo, tá? E eu vou seguir nos próximos vídeos falando sobre o livro A Centelha Divina, de Maya Andrade. O próximo capítulo, vamos ver aqui, já vou dar esse spoiler aqui. Vamos ver, 3, né? O outro é deixa eu ver. Capítulo 4, Centelha Divina, a chave mestra. Isto é a chave que abre todas as portas, tá? Então, assim, ó, um beijo, um abraço, muita gratidão e até o próximo vídeo. Até lá!